Segunda-feira, 12 de setembro. Morrer antes de conhecer. Os que procuram a justiça de Cristo irão se deter nos temas da grande salvação. A Bíblia é o celeiro que lhes supre a alma com um alimento nutritivo. Meditam sobre a encarnação de Cristo, contemplam o grande sacrifício feito para salvá-los da perdição, para levar a eles o perdão, a paz e a justiça eterna. A alma é inflamada com esses grandes e elevados temas. A santidade e a verdade, a graça e a justiça ocupam os pensamentos. Morre o eu, e Cristo vive em seus servos. Na contemplação da verdade, arde neles o coração, como o coração dos 2 discípulos enquanto viajavam para Emaús. E Cristo andou com eles pelo caminho, expondo-lhes os trechos das Escrituras que falavam sobre si mesmo. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que esses temas sejam o assunto do nosso pensamento. Isso está escrito no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Agora nós vamos ler um texto que está no livro Primeiros Escritos e diz o seguinte para nós: o céu terá custado bem pouco se o obtivermos enfrentando o sofrimento. Precisamos negar a nós mesmos ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente sua glória. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e, pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo. Ao ver o que precisamos ser para herdar a glória e quanto Jesus havia sofrido para alcançar para nós tão rica herança, orei para que fôssemos batizados no sofrimento de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e alegria, sabendo o que Jesus havia sofrido para que, por sua pobreza e sofrimento, fôssemos enriquecidos. Disse o anjo: neguem a si mesmos, vocês precisam caminhar depressa. Alguns de nós têm tido tempo de obter a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado nos tem proporcionado força para o seguinte. Porém, agora o tempo está quase terminado, e o que durante anos temos estado a aprender, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, à medida que nós nos aproximamos do fim, temos muita coisa a desaprender, temos muita coisa que aprender e temos muita coisa que relembrar, ou seja, tornar a aprender, aprender novamente. Mas que possamos achar forças em Jesus e caminhar passo a passo. Bom, para finalizar, vamos ler o último texto de hoje, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, e diz o seguinte para nós: Cristo é nosso exemplo. Por nossa causa, ele se fez pobre, a fim de que pela sua pobreza enriquecêssemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Ele ensinou que todos devem se unir em amor para trabalhar como ele trabalhava, para fazer sacrifícios como ele fazia e para amar como filhos de Deus. Pratiquemos a abnegação de Cristo. Vamos nos vestir com simplicidade, mas com asseio. Gastemos o menos possível conosco. Tenhamos no lar um cofrinho de moedas, no qual possamos depositar o dinheiro poupado nos pequeninos atos de abnegação. Dia a dia, obtenhamos a compreensão mais clara da palavra de Deus e aproveitemos todas as oportunidades para comunicar aos outros o conhecimento adquirido. Não nos cansemos de fazer o bem, pois Deus nos está constantemente comunicando a grande bênção de seu dom ao mundo. Cooperemos com o Senhor Jesus e Ele nos ensinará as inestimáveis lições de seu amor. Que possamos cooperar com Cristo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.